Boa noite, pessoal. Estamos aqui do stand do Grupo Build Vita no Silicon Valley Web Conference da Startse. Eu sou o Herbert, Scrum Master no Labs de Inovação do Grupo Build Vita e vou estar falando um pouquinho aqui sobre agilidade. Estou acompanhado de grandes pessoas aqui. Se apresentem aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique, eu sou um dos membros do PMO do Grupo Build Vita e é um prazer falar com vocês sobre agilidade. Fala pessoal, boa noite. Sou o Bruno, trabalho com o Henrique no PMO. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente acredita, um pouquinho sobre do que a gente já atuou sobre agilidade. Acho que vai ser um papo interessante. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana, eu sou da iClinic, uma empresa para software na área de saúde. Lá eu atuo como Agile Master. E eu vim falar um pouquinho de agilidade, um pouquinho de como a gente consegue desmistificar isso e trazer isso para o dia a dia. Bacana, pessoal. Como a gente pode ver, só tem fera aqui, hein? A gente conseguiu aí a participação especial aí da Ana, que não faz parte do Grupo Build Vita, mas trabalha lá com agilidade, respira agilidade, assim como a gente aqui dentro. Eu falando do Labs de Inovação, como Scrum Master, Bruno e Henrique falando como PMO e falando de agilidade, disseminando essa cultura aí pela empresa. E para começar, eu queria que a gente falasse um pouquinho. Poxa, agilidade em 2020 ficou tão evidente, sendo falada muito. Agilidade é recente? Veio por conta da pandemia? O que vocês me dizem? O Henrique está no mudo. O mediador me colocou no mudo. Eu acho que por conta da pandemia, ela resgatou alguns assuntos e antecipou outras tendências, né? Da agilidade, ela acabou resgatando. Quem atua já na área sabe que a agilidade, o conceito, o manifesto existe há quase 20 anos, então não é uma coisa nova. Mas por mais que não seja nova, ela está bem inserida no contexto atual. Então ela é bem atual para os problemas que nós enfrentamos hoje em dia. Então não é um assunto novo, mas é um assunto contemporâneo. Eu acho que a forma como as pessoas levam o projeto ou levam os problemas do dia a dia, porque acho que está muito ligado a isso, né? A forma como, a capacidade que a gente tem de driblar os problemas que aparecem nos projetos. E fica meio atual, assim, quando a gente fala, agora as pessoas estão sendo mais ágeis porque a pandemia forçou. Acho que a pandemia forçou muita gente, né? Muitas pessoas que não aceitavam home office foram obrigadas a aceitar. Muitas pessoas que não trabalhavam com tecnologia foram obrigadas a trabalhar. E até que nessa semana, né, a gente está no último dia, nessa semana a gente viu vários projetos que a tecnologia, como inclusive uma propaganda, saiu um podcast do nosso Bivcast no Spotify falando sobre tecnologia. E a gente fala disso, se a tecnologia é o meio ou o fim. Eu acho que a agilidade faz essa ponte de, muitas vezes, proporcionar mudanças e proporcionar novos mindsets e novas tecnologias, assim, sabe? E a pessoa acaba enfrentando um problema e resgatando uma teoria de 20 anos atrás, uma filosofia de 20 anos atrás, aplicando agora. Ou seja, a gente vê que, quem sabe daqui 20 anos a gente não vai conseguir aplicar a mesma teoria de 40, né? A gente vai estar falando de 40 anos atrás. Então, acho que é muito infelizmente, da obrigação e da necessidade que acaba acontecendo. Muitas vezes as pessoas são forçadas, como eu falei, mas eu acredito muito em não tem, como que a gente fala? Boas teorias não têm tempo, né? Boas teorias não ficam velhas. Então, acho que a gente pode dizer que muitas pessoas conheceram na pandemia, mas isso vem de muito tempo. Isso mesmo. Inclusive, não é algo novo, mas é algo que se tornou um pouco mais próximo no nosso dia a dia, porque tem a curva de crescimento de um produto, né? E como um produto comum, a agilidade, ela é como a gente ter o processo para essa construção, né? E nessa curva a gente está agora atingindo pessoas que são um pouco mais conservadoras, os early adapters já devem estar em outras ideias aí, até no Modern Agile, que é uma reestruturação que está tendo da agilidade para alcançar mais pessoas, mas não é algo novo, mas é algo que tem se mostrado extremamente necessário
dado o nosso contexto atual, que é uma mudança constante, a gente vem se atualizando, tudo acontece de uma forma muito acelerada por causa da evolução tecnológica, né? Peraí, eu ouvi uma palavra que foi muito dita, mudanças. Por que mudanças? Tem alguma coisa na agilidade que fala de mudança? Alguém pode me falar? A gente pode muito bem, e inclusive eu vou fazer o gancho dos valores e depois quem quiser complementar. Eu acho que mudança é uma palavra que dá medo, né? Muitas pessoas têm medo dessa palavra, de não saber se encaixar numa mudança, e seja a mudança que for, né? Porque eu acho que quando a gente fala de projeto, muitas pessoas problematizam essa palavra. Muitas pessoas levam essa palavra como tendo um preconceito sobre alguma experiência ruim que tiveram no passado. E mudança acho que tem tudo a ver com a capacidade que você tem de aceitar a mudança. Porque se algo mudou, tem um motivo. E você, muitas vezes, ou é obrigado a mudar, porque veio uma decisão top-down, ou por alguma coisa externa, né? Por exemplo, a LGPD, aconteceu uma mudança onde a gente teve que se adequar, e é obrigatório, mandatório. Falando de agilidade, eu acho que nos dá uma capacidade maior de mudar de direção. A gente pode ter algo mirado, né? Um futuro bem definido, mas a capacidade de mudar de direção acho que faz com que as mudanças sejam mais leves. Até que a gente pode, depois vou dar algum exemplo de um projeto que foi tocado gerenciado com alguns conceitos da agilidade, que foi muito isso. Muitas mudanças aconteceram, era um projeto de tecnologia e com algumas incertezas que cabem, né, na nossa rotina da agilidade, porque quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito de incerteza, né, Rick? Depois, se você quiser complementar, você fala muito disso. É um ambiente onde você não sabe direito onde você está pisando, ou você vai descobrir aos poucos onde você está pisando. Eu acho que a agilidade te dá esse poder de tô correndo para um lado, preciso trocar 90 graus para um outro, você consegue, sabe? Se precisar mudar de ponta cabeça, você consegue. Então, acho que a incerteza, às vezes, tem muita relação com a mudança, né, Rick? Para complementar, né, acredito que a mudança, quem não aceita mudanças, quem nega mudanças no mundo atual, nega a realidade, né? Não estou dizendo que qualquer mudança tem que ser aceita, mas uma mudança que faça sentido para o seu cliente, para o seu produto, para o seu projeto, ela tem que ser absorvida, tem que ser respeitada e incorporada ao seu trabalho. E a gente comenta que em ambientes de maior incerteza, eu acho que a agilidade é onde ela traz mais benefícios. Se a gente tem bastante certeza daquilo, talvez a agilidade não traga tanta evidência de benefício do que num ambiente de incerteza. E quando a gente fala de incerteza, não é total incerteza também, que eu acredito que num ambiente onde você só tem incertezas, nem ágil, nem tradicional, nada vai te trazer benefício. Tem que ter uma relativa certeza de algo, de onde você quer chegar e como quer chegar, e você ajusta o seu processo, ajusta o seu caminho durante a execução daquilo. Para mim, o ágil, ele traz evidências disso, do quão necessário é, e o nosso dia a dia traz mais evidências ainda de que as mudanças são recorrentes e devem ser absorvidas quando fizerem sentido. Mas será que essas mudanças são realidade só nossa aqui no Grupo Build Vita? Ô, Ana, é realidade só nossa ou é realidade sua aí também? Só a gente Não. é doido e muda toda hora, será? Não, isso acontece em todo lugar e é um dos valores, né, do princípio ágil, que caminhando, antigamente a gente tratava o desenvolvimento de software em si com o modelo cascatas, modelos interativos, então a gente não estava preparada para uma mudança no meio do projeto, ou coisa assim. Hoje é tão comum isso que todo mundo teve que se adaptar. Quem não se adapta acaba entregando um produto sem valor, um produto fora do tempo, acaba muitas vezes não sendo tão legal. É claro que existem cenários, igual o Henrique falou, então, por exemplo, numa questão de construção, a parte da engenharia da construção. Poxa, a gente não vai construir um MVP de um apartamento, assim, tipo, vamos construir o terceiro andar e ver como ele fica, sabe? Vamos construir a sala e ver... Não, isso daí faz mais sentido. A gente já tem uma certeza muito grande de como tem que ser estruturada. A gente precisa dos pilares, a gente precisa das paredes, das alicerces. Então, assim,
a gente já tem uma estruturação, mas no mundo corporativo, onde a gente está trabalhando com tecnologia o tempo todo, e essa tecnologia avançando com tanta rapidez, a gente precisa se adaptar. E isso também não quer dizer que a gente não é crítico, não quer dizer que tudo que chega a gente tem que tentar, a gente tem que fazer. Não, muito pelo contrário, a gente tem que pensar muito bem o que a gente aplica para ser valioso para a nossa questão, para o nosso contexto. Beleza, muito bacana. E aí todo mundo falou um pouquinho aí das mudanças que são sempre bem-vindas na agilidade e tudo mais. Eu acho que um pouquinho dessa pergunta que eu vou fazer agora, vocês já acabaram respondendo. Mas se fosse para vocês resumirem, o que é agilidade para você? O que vocês diriam? Só um complemento assim, eu não acho que a agilidade nos trouxe a necessidade de enxergar mudança, ela só nos trouxe a evidência de que as mudanças acontecem e têm que ser absorvidas, né? E como a Ana falou, não é qualquer mudança, é aquela que faça sentido e tudo mais. Para mim, o que é agilidade é justamente você ser flexível com as mudanças que possam acontecer, você trazer o cliente para o seu lado, não tem mais aquela mesa de reunião de negociação onde um está de cada lado. Eles fazem parte do mesmo trabalho, o mesmo produto, com o mesmo objetivo. Eu acho que isso tem que deixar bem claro, que o objetivo de todos tem que ser o mesmo. E você ter uma equipe coesa, com o cliente fazendo parte dela, e disposto a aceitar e responder aquelas mudanças que fazem sentido, para mim é a agilidade. Muito em linha disso, eu acho que ser ágil é ser colaborativo, né? Você, principalmente, trabalhar com transparência e trabalhar com flexibilidade, como o Rick falou, mas colaborativo porque uma hora você vai precisar do cliente, o cliente vai precisar de você, e como se a gente está dizendo, por exemplo, num ambiente de desenvolvimento, onde depois o Herbert pode até compartilhar alguma coisa do Lab, mas o seu sucesso vai ser, o sucesso do cliente vai ser seu sucesso também, seja você trabalhando numa fábrica de software ou desenvolvendo uma startup, desenvolvendo um aplicativo, mexendo muitas vezes, trabalhei muitos anos mexendo com o sonho das pessoas, a pessoa ter o sonho de investir, de ter uma grana guardada, de estar mexendo ali com, putz, eu idealizei esse aplicativo durante anos, vamos fazer, e se você não se sentir parte disso, se você não colaborar com o cara, se você não mostrar para o cliente alguns valores e ter a disseminação de projeto em si, mostrar, eu acho que a pessoa tem que ser sempre ligada no que está acontecendo, independente do pior que seja, por mais problemático que vai ser a notícia que você vai dar, dê a notícia, porque é muito melhor ele ajudar na construção na construção da solução do que você tentar construir uma coisa que talvez não vai de encontro com o que ele aceita. Então, acho que colaboração é um dos pilares principais para mim. É o que os meninos falaram, e assim, a agilidade, ela veio junto de um movimento, junto com outras ferramentas e funcionalidades que funcionam da mesma maneira. Então, por exemplo, hoje temos agilidade, e uma outra coisa que utilizamos muito em desenvolvimento de produto é o design thinking, a forma de gerenciar uma companhia, de gerenciar a organização, hoje em dia é o Management 3.0. O que tudo isso tem em comum? Isso coloca a pessoa no centro. A pessoa sendo cliente, a pessoa sendo stakeholder, a pessoa sendo pessoa. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante da agilidade, que eu sempre enfatizo bastante para a minha equipe, é que a gente está lá para experimentar e errar rápido. Porque aí a gente aprende rápido com o erro e responde com o ambiente tentando uma nova estratégia. Então, a ideia é que a gente erre bastante, mas erre toda vez diferente, porque se errar sempre a mesma coisa, a gente não sai do lugar. E eu acho que tem que ser um erro consciente, né? É você saber a um momento que você... É que não dá para saber quando você vai errar, né? Porque a gente, muitas vezes faz acreditando naquilo, mas sabendo que pode dar errado. Então, acho que esse é o principal. Se a pessoa souber que pode dar errado, ela vai assumir o risco junto com você, a equipe vai assumir o risco junto com você. Até conversando com o Henrique hoje num grupo que a gente tem, ele falou de risco compartilhado, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Se você está trabalhando numa squad, se você está trabalhando em prol de algo que vai nascer do zero, você vai ajudar a criar, a pessoa tem que ter noção que vocês estão compartilhando um risco que é normal, sabe? Faz parte. Quando a gente traz o erro e traz o risco para o nosso dia a dia, ele deixa de ser algo
novidade, algo que você fala, pega de surpresa, fala, nossa, aconteceu um erro. Não, você trabalha aquilo de uma forma mais espontânea, eu acho que as coisas tendem a fluir. Herbert, desculpa, não sei se eu te cortei aí. Não, mas eu vou cortar o Herbert também, é só para complementar. Eu acho que duas coisas que vocês comentaram, né? O Bruno falou sobre a satisfação do cliente e, para mim, se você não entende que a satisfação do seu cliente com o seu projeto, seu produto ou sua empresa é essencial, você, desculpa, mas está fadado a ter uma falência em breve. Então, não tem como mais você tratar o cliente como um, entre aspas, inimigo que está do outro lado da mesa. Ele está junto com você ou você não está indo para o caminho certo. E o que a Ana comentou sobre a questão de errar, eu acho que quando a gente assume o risco de errar, nós estamos assumindo dois riscos diferentes. Né? Porque se você está errando, você está arriscando. E a partir do momento que você arrisca, se você erra, você assume o risco de ter um prejuízo, mas aprender com ele. E se você acerta, você assume um risco positivo de desenvolver algo que ainda não existe, algo que pode ser um diferencial para o seu negócio. Excelente contribuição de vocês, hein, gente? Ó, olhando aí para um ponto importantíssimo que a Ana mencionou. Pessoas, tudo através de pessoas. Fazer mais um jabá aqui do Bivcast aí, que foi lançado essa semana até, onde eu e o Bruno a gente pôde falar um pouquinho sobre tecnologia. E no final das contas, vocês vão ver que a gente esbarrou em pessoas, porque são as pessoas que promovem a tecnologia e não o contrário, né? Mas beleza. Aqui dentro, né, do Grupo Build Vita, a gente procura disseminar muito essa questão da agilidade. Esse nome que a gente está utilizando aí, ágil não é rapidinho, a gente utiliza também para uma questão do treinamento, que a gente já pivotou N vezes, né, respondendo a mudanças. E aí a gente prega muito o que é agilidade, por isso que eu fiz essa pergunta. E no final das contas, eu vou trazer o meu resumo, a minha visão, são valores e princípios que norteiam a realidade e é uma forma de a gente chegar a um objetivo. Então, são valores de indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, responder a mudanças mais que seguir um plano, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. O cliente não é mais cliente fornecedor, é cliente parceria, velho. Acabou aquele negócio de eu tô do outro lado da mesa. Então, são coisas aqui que são muito fortes pra gente. Você quer fazer uma contribuição aí, Bruno? Não, eu só ia falar que é engraçado do mais que, né? Não é eliminatório. E eu queria até que se você puder comentar um pouquinho disso. Porque se toda hora falar, né? Isso mais que aquilo, isso mais que aquilo, né? O mais que tem um peso muito forte, né? O problema hoje que eu vejo, Bruno, até geral, assim, na humanidade, é muita interpretação, né? Então, quando a gente fala muito de indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, às vezes a gente pode levar para o extremo. Isso vem da gente, as nossas percepções, o nosso repertório pessoal. Mas a gente tem que tomar cuidado e ir ali no ponto, ler com calma. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Eu não vou deixar de lado processos e ferramentas. Mas um momento de crise, um momento mais complicado do seu produto, do seu projeto, você vai focar no indivíduo, na interação. É uma pessoa do outro lado. Quando a gente tiver um problema, poxa, isso daqui, aquela máxima que a gente via muito, né? Não está aqui no escopo. Não, mas espera aí, não está no escopo, você não vai fazer? Poxa. Quantas vezes já ouvi isso aí, né? Muita. Quantas vezes a gente já teve que falar, mas a gente soube flexibilizar também. Pô, vamos, assim, ó, não dá para ser uma negociação mais perde-ganha. Tem que ser uma negociação ganha-ganha. Então vamos fazer o seguinte: eu cedo desse lado, você cede desse lado. Então, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Galera, a gente tem muito para falar sobre isso, mas eu vou avançar aqui, senão a gente não consegue passar em alguns pontos importantes. Mas eu já me coloco à disposição, eu sei que essas feras que estão aqui também colocam à disposição. Procura no LinkedIn, Henrique Moisés, Bruno de Moraes, Ana Catarine, Herbert Miranda. Então, a gente está disponível lá para trocar uma ideia, fazer call, vamos trocar. A gente acredita muito, aí eu já vou fazer uma menção aqui no grupo Build Vita, a gente tem uma causa justa de impactar as pessoas positivamente, impactar o ecossistema. Então, a gente não está falando apenas do nosso mundo como corporativo, Grupo Build Vita. A gente está falando de toda a nossa comunidade, a gente não está falando somente de construção, a gente está falando de tudo, do mundo. O ecossistema engloba tudo. Então, nós somos bem alinhados com essa causa justa e nos colocamos à disposição. Mas vamos lá. Aqui a gente está concordando demais. Isso não é comum.
as reuniões que eu tenho com o Henrique, com o Bruno, inclusive com a Ana, é uma discordância, a gente fala, né? É treta, né? A gente tem muitas discussões, porque não necessariamente a gente precisa concordar. Eu até falo muito isso, eu acredito que a diversidade não necessariamente é raça, sexualidade, enfim. Eu acredito que a diversidade vem de pensamento e vem, sim, dessas questões que eu acabei de mencionar, porque são repertórios de vidas diferentes, são gostos diferentes. Isso é importante. Só que diversidade por diversidade não leva a nada. A gente precisa ter a diversidade com objetivo, com coisas plausíveis para serem feitas. Então, a gente traz essa diversidade nas nossas discussões e são muito bem aceitas. Mas beleza, vamos colocar uma bombinha, vamos ver se vai ter discordância aqui. A gente falou do que é agilidade. E o que não é agilidade? O que não é agilidade para vocês? Eu já digo que eu não tenho a resposta para isso, hein? Posso começar, então? Para mim, o que não é agilidade não é negar o tradicional. Na minha opinião, não existe essa dicotomia, são complementos. É como se fossem os valores. É mais que, para alguns momentos, a agilidade é mais que tradicional, e em outros momentos, a tradicional é mais que ágil. Mas não é ao invés de, eu acho que eles se complementam. Eu ainda tenho o conceito que ágil não é rapidinho, pode trazer velocidade, pode trazer rapidez, mas não é a proposta do ágil. Então, é uma consequência de algo, mas não é o que o ágil se propõe a trazer de benefício. Então, para mim, agilidade não é velocidade, e também agilidade não é um conjunto de pessoas trabalhando numa sala achando que está formando uma equipe de Scrum ou um squad, e sendo que ninguém tem papéis bem claros e não tem objetivos definidos. Boa. Para mim também, agilidade, ela não tem a ver com frameworks, então agilidade não é Scrum, agilidade não é Kanban, agilidade é um conceito maior sobre tudo isso. E dentro desse conceito, a gente pode trabalhar alguns frameworks, mas dificilmente eles são puros, igual eles são idealizados. Por quê? Porque a agilidade é justamente se adaptar, né? É você saber fazer o melhor para dentro do seu contexto. Então, o melhor para dentro do seu contexto pode ser um modelo cascata, pode ser um modelo um pouco mais interativo, pode ter alguma adaptação aí, um Scrumban ou qualquer coisa do tipo. Então, isso é bastante importante tirar essa visão de que agilidade é Scrum, agilidade é um framework, e é isso aí que tem que seguir. Cara, acho que o que não é agilidade é você escrever em pedra. É você ser fixo a uma ideia. Teve uma pessoa que me falou uma vez, quem tem ideia fixa é louco, é doido, que acredita numa coisa piamente. As coisas mudam tanto, cara. A gente tem que ter ferramentas e poderes na mão de conseguir se adaptar a isso. Então, acho que se você escrever as coisas em pedra e você começar a pregar e falar, não, é isso, porque é aquilo, é até a segunda página, né? É até a hora que alguém vir e falar que não tem que ser mais. Então, eu discordo um pouquinho do rapidinho que o Henrique falou. Eu acho que a velocidade vai fazer parte da agilidade, mas aí eu quero deixar isso para mais daqui a uns minutos e a gente fala disso de novo. Não, eu acho legal você puxar isso, até uma coisa que eu esqueci de falar, o rapidinho, ele faz parte, mas ele não é o todo. O porquê que é rapidinho? Porque a gente tem a questão da adaptação, então a gente se adapta rápido. A gente não vai esperar um projeto inteiro passar por todas as fases para chegar no final e ver que, tipo, ele não faz mais sentido para o nosso mercado. Não, a gente vai pegar isso antes da fase de prototipação, né? Ideação, a gente já vai pegar isso. Então, é rapidinho pelo fato de que a gente desperdiça menos, porque a gente está adaptando mais ao nosso contexto, adaptando frequentemente. Eu também acho isso. Eu acho que ele pode dar uma sensação de velocidade, mas não necessariamente uma velocidade na prática, se eu for comparar com qualquer outra filosofia ou método que eu utilizar. Mas ele também pode trazer a velocidade. Eu só entendo que não é a proposta do ágil, não é trazer velocidade. É trazer, para mim, seria muito mais flexibilidade do que agilidade. Talvez tenham empregado o termo errado quando for falar do manifesto. Eu acho que é muito mais flexibilidade e adaptação do que agilidade. Porque agilidade as pessoas costumam fazer uma relação direta com velocidade, e para mim não existe essa relação direta, não quer dizer que um negue o outro, não são contrários também, mas para mim não existe essa relação direta.
Tem um artigo que eu gosto de citar, o Herbert sabe, eu sempre cito ele, o Henrique também, que é aquela comparação do trem-bala com o guepardo. É guepardo, acho que era guepardo, não lembro o animal direito, que é aquele bicho rapidão, né? Que o trem-bala, ele tá em cima de um trilho, cara. O trem-bala, ele tem um ponto final definido e você consegue mudar, mas dá um trabalho para mudar aquilo. Você conseguir mudar ele de trilho, você tem que mobilizar, é uma burocracia muito grande. Ô, Bruno, E eu, vamos colocar um guepardo um trem-bala para caçar. exatamente. O guepardo vai muito bem. Exato. E, cara, e eu acho que o guepardo é tão rápido quanto e tão rápido e com uma capacidade muito grande de mudar de direção. Então ele pode até chegar no mesmo lugar, mas se precisar desviar de alguma coisa, ele vai conseguir, o trem-bala vai bater. Por que que eu falei de velocidade? Porque eu acho que você tem que ter sim velocidade em alguns pontos. Se um cara chega e fala, eu quero isso aqui pronto, e eu quero isso pronto o mais rápido possível. A gente está falando do produto final. A gente está falando de que a pessoa te fez uma solicitação de algo que ela quer muito rápido, ou seja, ela quer que seja veloz. E a agilidade, ela tem que ter a velocidade, só que nos lugares certos. Ela tem que entender, ela tem que ter velocidade para entender o que tem valor. Ela tem que ter velocidade para testar. Ela tem velocidade para entregar valor. Então, assim, as montadoras japonesas têm muito disso, né? É uma esteira onde a cada erro que acontece, tudo para. Todo mundo se envolve naquilo. Eles têm uma capacidade de detectar e tratar os defeitos muito rápido. Então, eles são muito velozes para tratar o problema. Eles são muito velozes para identificar o que de valor vai agregar ao cliente. Mas eles vão entregar o carro talvez na mesma velocidade do que uma outra montadora que faz tradicional? Não, porque eles tiveram velocidade em outro ponto e não mirando só o ponto final, que era o produto. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Que a gente fala assim, ágil não é rapidinho. Rapidinho é uma palavra pejorativa, né? Aí você fala assim, não, faz rapidinho para mim. Frita um pastel para mim rapidinho. Então, eu acho assim, o rapidinho é ruim de falar, mas eu acho que é veloz. E Não é tão pode... ruim, não. Quando você menciona o pastel aí, não é tão ruim. Eu gosto. né? Inclusive, agora, 7 horas da noite, hora de comer besteira. Já deu fome, já deu fome. E eu acho que tem que ser assim, cara. A gente pode ser veloz em momentos certos. Ô, Bruno, eu gostei. Ana, você ia falar? Eu ia aproveitar essa sementinha da discórdia, Uhum. porque assim, o Bruno falou que realmente não anula, igual o Henrique também comentou, mas igual ele falou, o cliente quer isso, quer para amanhã e quer com velocidade. Todo mundo quer para amanhã e quer com velocidade. Sempre, o mais rápido possível. O mundo está rápido, se eu não acompanhar ele, eu estou atrasado. Meu produto vai ficar atrasado, meus clientes vão ficar para trás. Então, assim, eu acho que agilidade não é essa questão de a gente tem que fazer tudo rápido para entregar rápido. Não. Talvez o nosso cliente está querendo um carro que seja automático, um carro que nem precise de pessoa para dirigir, que tenha sensores, um carro gigantesco para uma semana. Só que em uma semana a gente não consegue entregar esse carro. Mas em uma semana talvez a gente consiga entregar um carro manual, um carro que tenha uma trava elétrica, mesmo que seja via controle, coisas assim. Então, acho que agilidade é isso, é você conseguir olhar para a necessidade do seu usuário, conseguir olhar para o seu mercado e olhar para o seu tempo e balancear a sua entrega de valor. Bacana, Ana. Isso eu vou até fazer um gancho no papo que a gente teve ontem sobre o Virei PO e Agora, aqui no stand do Grupo Build Vita também, onde a gente começou com um teatro, uma simulação de um pedido de, quero comer alguma coisa. Aí o cara vira, o atendente vira assim, e a pessoa, peraí, eu vou atender aqui. E aí ele fala, um pastel? E faz um pastel. Aí a pessoa chega, vim buscar meu pedido. Aí o cara, pastel de frango, né? Ela, não, eu quero uma coxinha. Mas espera aí, você não falou, são coisas que a gente esbarra muito em desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de produtos. E no final das contas, como a Ana mencionou do carro, a pessoa precisava matar a fome. Pode ser que uma barrinha de cereal resolveria. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração e aprofundar mais. Mas aproveitando, eu quero avançar para
quero avançar para um outro tópico que a gente tem aqui, mas aproveitando, a gente tem um item importante que o Bruno falou aqui. Eu quero aproveitar a discussão. O Bruno falou aqui, ó, ágil é não escrever em pedra. Mas e os valores em princípios não estão escritos em pedra? É de lá de 2001, né? Aí é o outro ponto que eu trago, outra indagação que eu trago. Ágil não é deixar de ser ágil às vezes? Se eu estou falando que tipo, eu não estou escrevendo em pedra e tal, será que eu também não tenho que deixar de ser ágil para ser ágil às vezes? E aí? Que confusão que eu causei agora, hein? Causou. Eu não tinha parado para pensar, mas se você pensar que assim, o ágil por si só, ele te dá uma flexibilidade de mesclar com outros pensamentos. A gente pode trabalhar com o ágil e o tradicional juntos, as coisas não se anulam. Eu, particularmente, não gosto da palavra métodos tradicionais, mas isso aí acho que fica para um outro papo. E o ágil mesmo, nos valores, acho que ele já fala mais que é o que a gente falou no começo. Ele prega o que ele acredita, mas ele não anula o que ele não acredita. Ele acha, o ágil acredita sim que uma documentação abrangente é importante, mas ele fala assim, ó, isso aqui é melhor, isso aqui tem que ser mais do que aquilo. Então, talvez, é muito importante o que você falou, eu confesso que não tinha pensado. Está escrito em pedra, mas está escrito em pedra com a parte de trás da pedra escrita também, sabe? Se na frente tem os valores, nas costas da pedra tem lá o que ele fala do mais que. Então, acho que foram muito felizes no que escreveram nos valores lá atrás por isso, por não eliminar, por mostrar que se a gente preza tanto a capacidade de se flexibilizar, se a gente preza tanto a capacidade de você aceitar mudanças, próprio ágil já preza a capacidade de se mesclar com outras tecnologias, com frameworks, com padrões diferentes. Então, acho que na criação eles foram super felizes de conseguir falar, faz isso, mas se você olhar nas costas também tem isso, sabe? Não sei se foi claro no que eu falei, se algum colega discorda. Eu acho que você escorregou aí, hein? Eu acho que foi aqui, ó, liso, Saboei, né? Saboou bem, e na verdade eu vejo que os valores e princípios permitem isso, então eu concordo com essa visão. Fala aí, Ana. Eu acho que é bastante um paralelo muito importante pensando em corporações, por exemplo. Dentro de uma grande corporação, uma organização, a gente tem nossos valores, a gente tem as nossas missões. No dia a dia, a gente tem nosso roadmap, a gente tem nosso OKR, tem as funcionalidades e o que a gente tem que fazer, então, um caminho a seguir. O Agile é isso, ele tem um manifesto ágil, dentro desse manifesto, ele tem esses 4 valores e tem também 12 princípios. Esses valores, eles estão escritos em pedra, eles são a missão, são os valores da empresa. Mas como que a gente vai fazer para atingir isso? Vários caminhos que podem ser levados em conta. Então, a gente vai ter um roadmap, a gente vai ter um OKR, a gente vai trabalhar com funcionalidade, como que a gente vai organizar e como que a gente vai caminhar frente a isso. Então, a agilidade é justamente dar essa base e as pessoas saberem trabalhar com isso utilizando outros conhecimentos. E, inclusive, assim, tá escrito em pedras. Sim, esses são os valores do manifesto, né? Mas não quer dizer que daqui 10 anos esse vai ser o central, sabe? Daqui 10 anos, talvez o Modern Agile tomou conta do mercado, ou talvez ele morreu também, e tem uma outra vertente aí surgindo, sendo muito mais importante para o contexto da vida das pessoas naquele momento. E se a gente que acredita muito no que o Agile prega, eu acho que a gente vai ter pouca dificuldade de aceitar se mudar daqui 10 anos, sabe? Porque se aquilo tá ali justamente para capacitar as pessoas a ser cada vez mais flexíveis, e aquilo que é flexível vai mudar, por que não mudar, sabe? Então, eu não vejo problema nisso. Eu concordo, eu acho que até o pessoal que escreveu o manifesto foi sagaz, porque se você fala no manifesto se você deixa bem claro no manifesto que você tem que ser flexível, qualquer mudança está dentro do manifesto também, qualquer mudança que faça sentido, obviamente. Então, eles foram muito inteligentes em deixar claro isso. E eu não acho que esteja escrito em pedra, mas não é porque existe há 20 anos que tem que ter uma mudança. A mudança tem que existir quando faça sentido. E para mim existe há 20 anos o manifesto e ele faz sentido, ele é contemporâneo, ele está completamente alinhado aos desafios que nós temos no dia a dia de hoje.
Então, a mudança deve acontecer quando ela faz sentido, não mudar por mudar. Eu não tenho que ir lá, vamos a cada ano revisar o manifesto, porque senão ele está com 20 anos de idade e daqui a pouco ele está superado. Ele vai ser superado se fizer sentido ele ser superado também. Senão, está ali. Ele está valendo a pena ser daquela forma, vale a pena segui-lo. E não é porque eu implemento algum outro método, eu me adapto que eu não estou seguindo o manifesto. Se eu estiver seguindo os valores dos princípios, satisfazendo o cliente, priorizando as relações e tudo mais, eu estou pensando ágil. Não é porque eu faço um cronograma num método cascata que eu não sou ágil. Se eu seguir os princípios e valores, eu sou ágil. Bacana, hein? Pessoal, assim, a gente está num papo bem filosófico, se vocês pararem para observar, né? Eu trouxe aqui uma enorme confusão quando o Bruno falou de escrito na pedra, mas se é escrito na pedra ou não é escrito na pedra, a gente tem valores, tem princípios, a gente viu que a agilidade são valores e princípios escritos no manifesto ágil, beleza, mas o que a gente tem na prática? E aí eu vejo, vou até fazer uma relação com o que eu vejo de material, de podcast, de vídeo, assim, o pessoal fala muito a parte filosófica, porque assim, no final das contas, é o fundamento que é o que faz a diferença. Ferramental são algumas coisas importantes, sim, mas que não fazem a diferença. Porém, quem está entrando neste mundo agora, está vendo agora, o que a gente pode compartilhar aí de ferramentas? O que a gente pode compartilhar aí de coisas que a agilidade traz, os frameworks, os métodos trazem? E aí eu vou trazer um exemplo, que é uma situação que aconteceu recentemente comigo. Estava numa reunião e tal, aí nessa reunião perguntou, mas o que o Scrum... Perguntaram, né? O que o Scrum Master faz? Beleza, aí deu uma resposta, né? Uma resposta simples e direta. Não, o Scrum Master é responsável pela cultura de agilidade, fomentar e tal. E aí eu falei, poxa, o cara é um diretor, ele tem uma visão muito administrativa, muita tal. É um cara que olha muito para processos também, beleza. No decorrer dessa reunião, eu acabei abrindo a ferramenta que a gente utiliza aqui para a gestão das squads, né? A gente utiliza uma ferramenta onde a gente tem todo o board, toda a execução, um Kanbanzinho lá online, e a gente tem os gráficos, a gente tem gráficos de controle como o burn down, como o burn up, a gente tem outras técnicas aí para controlar. A gente tem o desenvolvimento sustentável, que é um dos princípios ágeis. O que é esse desenvolvimento sustentável? Qual que é a capacidade média? Aí a Ana vai falar os termos técnicos, né? Throughput, tal. Qual que é a capacidade do time de entregar? Então, agilidade é filosofia, mas ela se desdobra em frameworks, em métodos, e aí existem ferramentas que facilitam esse processo, e existem técnicas, uma série de técnicas que são atreladas a isso, que aí você traz previsibilidade, porque quando a gente fala responder a mudança, mas beleza, em quanto tempo eu vou conseguir responder essa mudança? São questões importantes, porque no final das contas, a gente tem a demanda, a gente tem que entregar esse resultado. O que mais que vocês trariam aí de ferramentas, de técnicas de como mensurar a agilidade? O que vocês podem contribuir? Pode fazer comparações também com a gestão tradicional aí. Assim, eu acho que é importante esse gancho que você puxou, porque eu falo que existem, opinião minha, existem duas coisas bem diferentes, que é o fazer ágil e o ser ágil, né? Então, fazer ágil, você tem várias ferramentas, você tem várias metodologias que já são aprovadas, que o mercado está se respondendo de forma legal, então você tem já isso, você pode implantar isso na sua empresa, mesmo sem ter muito o porquê, o conceito profundo da agilidade. Só que chega em um momento em que você começa a se perguntar o que, o porquê, sabe? Perguntas mais profundas mesmo. Então, eu acho que existe o fazer ágil e o ter ágil. E fazer ágil, ele é importante, mas o ser ágil é ainda mais importante, né? E ele não elimina o fazer ágil. Então, legal conhecer as metodologias, conhecer ferramentas. Hoje em dia, tem muita coisa legal para discover, para delivery, para tornar a transparência algo evidente para o público, né, para todos os envolvidos, mas a gente só não pode esquecer de não ficar no piloto automático. Cara, não vou te responder, não. Não vou falar sobre ferramenta, porque eu falo muito da filosofia e falo muito do que a gente tem que acreditar, justamente porque se você quiser gerenciar o seu projeto, gerenciar as
os seus recursos de qualquer jeito, a gente fala, não existe jeito certo, existe o jeito que funciona. Se você quiser fazer isso num papel de pão, se você quiser fazer isso na sua parede, escrito com caneta, funciona, beleza. Então, já era, sabe? Então, assim, eu vou me abstrair da sua pergunta, não vou falar nome de ferramentas, porque eu acho que se a gente entender a filosofia, se a gente acreditar naquilo, independente do que a gente usar para controlar, acho que vai ser efetivo. Legal. Só para finalizar, eu também não pretendo falar de ferramenta, acho que ferramenta acaba enviesando o assunto e eu prefiro não falar sobre isso. Acho que quem quiser aprender um pouco mais, tem o Scrum, que é um framework fortemente utilizado. Quem quiser aprender um pouquinho de uma forma mais lúdica, procura no YouTube a questão de squads do Spotify. E isso está muito ligado com o que a Ana comentou. Isso vai te ensinar a fazer o ágil, não a ser ágil. E ser ágil é acima de fazer ágil. É você acreditar na filosofia e no manifesto. Pessoal, com essa fala bonita do Henrique aí, a gente vai encerrando aqui, a gente passou até 1 minutinho. Então, fiquem à vontade para nos acionar no LinkedIn, redes sociais aí, que a gente tem o maior prazer de discutir sobre esse tema, tá? Um abraço aqui do Herbert para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade.